Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. E vamos a mais uma aula de Geografia verificando o nosso objeto e o detalhamento da nossa aula. Temos aí a nossa aula de número 11, com o objeto de conhecimento, globalização, a nova ordem do capital, diminuindo distâncias e aproximando pessoas. No detalhamento, temos definindo a globalização, tecnologias de informação e comunicação, diminuindo distâncias e aproximando pessoas. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 11 e vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, iniciamos a nossa aula observando aqui diversas informações, né? Temos os meios de transporte, temos aí satélites, antenas. E o que isso quer dizer, né? Nós vamos falar nessa aula, gente, sobre globalização. Vocês já ouviram falar sobre globalização? O que é, né, essa tal globalização que tanto falamos aí todos os dias? Será que a globalização ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Vocês já perceberam a globalização no dia a dia de vocês? Então, é isso que vamos falar nessa aula. Mas antes de iniciarmos, temos aí o nosso personagem, o Curumim, né, o nosso personagem da geografia, que trouxe algumas informações sobre esse mundo aí antes da globalização, né? Será que já existia globalização há muito tempo? Ou foi um termo que ficou aí divulgado, né, mais atualmente, ou aí há uns 20 anos atrás? Então vamos aí a essas informações. Quando se iniciou o processo de globalização capitalista, com as grandes navegações, o planeta era composto por vários mundos: europeu, ocidental, russo, chinês, árabe, asteca, tupi, zulu, aborígene e etc. E muitas vezes os habitantes de um mundo não sabiam da existência dos de outro. Nessa época, começou o processo de integração e interdependência planetária. Ao atingir o atual período informacional, o capitalismo integrou países e regiões do planeta num único sistema, formando o chamado Sistema Mundo. Mundo e planeta tornaram-se sinônimos e, por sua vez, são sinônimos de globo, palavra da qual se originou o vocábulo globalização. Muito bem, então o Curumim mostrou aí pra gente, né, um pouco sobre a globalização. E a gente tem esse processo de integração, né, que é a globalização, aí observado a partir desse período das grandes navegações, né, onde os europeus eles saíram ali em busca de novas terras, de descobrir, né, novas terras e também as riquezas que os outros continentes possuíam, né, em busca dessa integração, né, entre outras características, né, como a colonização de povoamento que ocorreu e em outras áreas do mundo as colônias de exploração, né, mais voltada aí um pouco para esse processo histórico para a gente entender um pouco da globalização. Então temos algumas informações sobre o que é a globalização, né, o que faz parte da globalização. Nós temos aí que a globalização, o mundo menor, né, a gente fala sobre esse mundo menor justamente por conta desta integração. Então nós temos processo de integração mundial em várias esferas, gente. Então se a gente for prestar atenção, a globalização ela vai estar presente nessa esfera econômica, né, na economia aí dos países, na integração entre os países. Temos também presente em nosso cotidiano a esfera cultural, né, onde nós temos a influência, por exemplo, das nossas roupas, de alimentos, de músicas, filmes, onde nós temos aí a presença de outros países que vão ditar, né? A Netflix, por exemplo, nós temos filmes que assistimos que são produzidos por outros países. Ao acessar aí músicas, você ouve também músicas de outros países, né? Então, tudo isso ligado à cultura, né? Os nossos alimentos, as nossas roupas. Temos também a esfera política e a esfera social. Na esfera social, a gente poderia citar aí, por exemplo, a questão do ensino de outros idiomas.
até mesmo na escola de vocês, né, onde vocês possuem aí no currículo escolar a língua inglesa, a língua espanhola, onde vocês vão aprender outros idiomas. Então, a gente tem aí a esfera social, né, dentro da educação. Então, nós temos que a globalização ela foi impulsionada pela terceira revolução industrial, tá bom? Então, nós temos todo esse processo de revolução industrial, né, acontecendo ali no continente europeu, né, em vários países da Europa, onde esses países passaram por todo esse processo de industrialização e logo depois nós temos os outros países que foram se industrializando. Impulsionado pela essa terceira fase, né, ou pela terceira revolução industrial, nós temos aí, nessa terceira fase, o marco que foram os meios de transporte e temos também, olha, os meios de comunicação, como a telefonia, TV e também a internet. Então, quando a gente fala sobre esse mundo menor, então a gente quer dizer que essas distâncias elas encurtaram, né? Elas diminuíram, que a partir principalmente dos meios de comunicação, que a gente observa aqui, a gente consegue se comunicar, a gente consegue, em tempo real, né, obter aí informações de diversas situações que estão ocorrendo no mundo. Então, essas distâncias, elas diminuem, por isso que a gente coloca aí como se fosse um mundo menor. Então, se a gente for pensar lá no período das grandes navegações, onde os europeus saíram e passaram ali meses navegando em alto mar, inclusive sem a presença aí das tecnologias que a gente tem hoje, né? Então, se você, por exemplo, for fazer um cruzeiro aí, for viajar nesses navios, eles possuem diversas tecnologias, tem ali o GPS, com todas as informações do trajeto que você vai fazer. Mas lá no período das grandes navegações, isso ainda não tinha, né? Eles tinham ali os mapas que eles começaram a partir da cartografia, né? Definir ali a localização de cada um dos países, de cada um dos continentes. Então, nós temos aí que algumas das maiores empresas, olha, a gente vai observar, de tecnologia do mundo, elas operam globalmente, tá bom? E os produtos, eles vão estar presentes em diversos países. Nós temos aí alguns exemplos que vocês podem observar, como a Apple, né, que tem a sua sede lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a Microsoft, que também tem a sua sede nos Estados Unidos, em Washington. Temos também mais outras duas empresas bastante conhecidas, que são a Samsung e a Sony, que já vai estar em uma outra área, né? Nós temos ali a Samsung, que vai estar em Seul, na Coreia do Sul, né? A sede dessa empresa, tá bom, gente? Assim como das outras. E a sede da Sony, que vai estar, como a gente costuma dizer, né? Do outro lado do mundo. Vai estar lá em Tóquio, no Japão. E essas empresas, elas se integram aí com outros países. Elas vão se integrar aí com o restante do mundo. A sede dessa empresa, ela vai estar lá. Mas a gente tem acesso a todas essas marcas que eu falei aqui para vocês. Então, a gente tem aí na televisão, no nosso aparelho de celular. Ela vai estar presente na nossa casa. A sede vai estar em outro país, mas ela tem aí a sua marca em todo o mundo, né? A partir do que chamamos de globalização, né? Inclusive, esse termo globalização, ele ganhou, como eu posso dizer aqui, fama, né? Popularidade na década de 90, nos anos de 1990, principalmente com os estudos, com as pesquisas de um importante geógrafo, que foi o Milton Santos, né? Onde ele tem aí essa divulgação desses estudos, dessas esferas econômica, social, cultural, da globalização, que a gente acabou de verificar. E nós temos que a globalização, ela vai conectar lugares, né, em uma vasta rede, que a gente pode chamar aqui de pessoas, através da comunicação, através dos meios de transporte, né, onde esse fluxo de pessoas ocorrem diariamente, né, a todo momento, por várias formas de tipos de transporte. Nós temos aqui os bens, os serviços, né, que vão ser fornecidos por essas grandes empresas. Temos aqui as informações e também
o capital, né? A partir de todas aquelas esferas que nós vimos, a econômica, a política, a cultural e também a esfera social. E essa rede, ela vai ser controlada por um número relativamente pequeno de centros de poder econômico e também político, que foi o caso de alguns exemplos. Nós vimos grandes marcas, mas que elas têm as suas sedes ali, 2 dessas nos Estados Unidos, né? Aí a gente tem uma outra ali no Japão e a outra na Coreia. Então, essas empresas, né, esses centros de poder, como os Estados Unidos, aí seria um exemplo, eles vão exercer aí uma grande influência sobre a dinâmica global. E a gente pode ter essa influência, né, a partir da cultura, a partir da economia, a partir dessas esferas aí que nós observamos, tá bom? E os principais centros de poder econômico, onde eles estão localizados, né, aí as suas sedes, eu coloquei até alguns exemplos para vocês, dessas multinacionais, ou seja, dessas grandes empresas, dos mercados financeiros. Nós temos aqui também as instituições, tá bom? Então, onde é que eles vão estar localizados? Onde estão aqui as sedes dessas multinacionais, né, como da Microsoft, da Sony, da Samsung, que a gente viu aí, dos mercados financeiros e também das instituições econômicas globais, tá bom? Que detêm aí os bancos, por exemplo, né? 2 exemplos que a gente vai verificar nas imagens, olha, aí esses principais centros de poder, a gente pode citar aqui a Bolsa de Valores, que está nos Estados Unidos, em Nova York. Aqui também American Express, olha, que tem aí a sua sede e acaba detendo, né, sobre a economia, certo? Principais centros de poder político agora. Já vimos aí um pouco da economia e agora o político. Onde vão estar localizados as instituições governamentais, tá bom? Então, aqui nós temos as instituições governamentais, organizações também internacionais, né, que têm uma grande influência onde? Nas políticas globais. Vamos aí aos exemplos. Vou mostrar aí para vocês 2 imagens, né? Nós temos aí em Bruxelas, olha, a sede da União Europeia. Então, aqui a gente pode falar sobre a questão política, né? Ali no continente europeu, as reuniões que acontecem, né? Como, por exemplo, aqui na outra imagem, na sede da União Europeia e também da OTAN, que vai definir aí vários pontos relacionados à política desses países que fazem parte desse bloco e também com relação aí à questão econômica, não apenas nos países que fazem parte do bloco, mas também da economia mundial, tá bom? Então, nós temos aí esse mundo menor, né, como a gente colocou aí no título para vocês. Temos também o fluxo de informações, né? Falamos sobre a questão da economia, vimos aí também a política e vamos agora ao fluxo de informações. O que seria, né? Aqui na imagem a gente observa aí as antenas, os satélites que a gente verificou, inclusive lá no início da aula. E vamos agora ao fluxo de informações com algumas informações para vocês, né? Que a gente já tem aí a presença dessa globalização, né? A partir aqui das nossas aulas. Eu estou aqui transmitindo a aula, passando várias informações para vocês e isso está sendo transmitido para vários locais, né? Do Brasil e também, se alguém tiver aí em outros países fora do Brasil, também tem acesso. Então, nós temos nesse fluxo de informações, né, a cidadania global como um exemplo a partir de manifestações populares. Olha, então, esse fluxo de informações na TV, antigamente, né, se a gente for parar para pensar aí, no rádio, como era utilizado, hoje a gente tem um acesso mais fácil, né? Você pega ali o seu celular, pesquisa ali algum fato que está acontecendo no mundo, mas lá no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, né, eles tinham essas informações pelo aquele jornal, né, que eles compravam ali nas bancas de revistas, ou até mesmo a partir de revistas,
a partir dos rádios também, né, onde eles ouviam ali as informações. Hoje muitos ainda têm esse costume, né, de ligar o radinho ali de manhã, ouvir as informações, ouvir o que está acontecendo em âmbito local, em âmbito nacional e até mesmo o que está acontecendo no mundo, né? Então já tínhamos também ali a presença da globalização, só que com tecnologias diferentes. E aí nós temos, a partir desse fluxo de informações, dois importantes acontecimentos, que foram a Primavera Árabe e também aqui no Brasil nós temos um outro importante acontecimento. Então a Primavera Árabe, gente, que ocorreu aí, inclusive a gente tem na imagem para vocês, né, o protesto que aconteceu aqui, olha, lá no Egito no ano de 2011, né, foi justamente chamado de Primavera Árabe. Então, o que aconteceu? A política desses países, né, eles estavam ali sobre ditaduras, né? E aí nós tínhamos países do Oriente Médio, países ali localizados ao norte do continente africano, onde a partir desse fluxo de informação das redes sociais, eles começaram a organizar esses protestos, como a gente pode observar aí na primeira imagem, tá bom? E muitos desses países, eles conseguiram derrubar ali os ditadores, né? Inclusive ditadores que fugiram para outros países por conta dessas manifestações que estavam ocorrendo, outros países também que conseguiram obter a eleição, né, para a população votar se queria ou não ali aquele candidato no poder, no controle, né, do Estado. Então esse foi um importante acontecimento, justamente nesse período em que surge, né, depois da década de 90, que ganha peso, né, se torna mais popular a globalização. Vamos agora ao segundo acontecimento, que foi aí a greve dos caminhoneiros. Tenho certeza que vocês tiveram aí informações sobre isso, né? Inclusive, nós tivemos aí vários acontecimentos, não apenas onde tivemos aí os maiores protestos, né, mas no país inteiro. Por quê? Nós estamos conectados. Então, imagina, o caminhoneiro parou ali com vários produtos, com vários bens ali, e isso atrasou a entrega, né, de produtos chegando aí na sua casa, a partir dos correios, a partir de outras empresas, os produtos que chegavam também nas lojas, entre outras coisas que aconteceram durante esse protesto, né? E o que eles estavam protestando? A gente viu ali as ditaduras, né? E agora aqui contra os altos preços dos combustíveis e também, olha, aqui as condições, gente, de trabalho, né? Porque muitos desses caminhoneiros, eles estavam, né, com relação a essa pressão de entrega, as condições de trabalho de uma forma geral, a carga horária em que eles são colocados para ficar ali dirigindo por horas e horas até chegar ao seu destino, sem ter um descanso necessário, até mesmo porque o ser humano, ele precisa disso, né? A gente precisa de descanso, né? A gente não é uma máquina. Então, esse protesto acontece principalmente por essas duas coisas que nós pontuamos aqui para vocês, né? O preço dos combustíveis e também a questão das condições precárias de trabalho em que essas pessoas estavam, né? E mais um protesto organizado também a partir das redes sociais, né? Onde muitos foram pegos aí de surpresa. Falando em redes sociais, nós temos aí que as redes sociais, elas têm um papel significativo, né, na organização de manifestações, como nós observamos, no engajamento cívico, mas quando falamos de redes sociais, nós temos aí os pontos positivos, né, os pontos negativos, ou também os desafios e as controvérsias, né? Então, os embates das redes sociais refere-se aos feitos positivos e negativos que essas plataformas elas podem ter na sociedade, né? Então nós vimos esses protestos, essas manifestações que ocorreram, mas a gente também
tem que ficar ligado, né, nas informações que são passadas através das redes sociais, né? Principalmente das fake news, né? Você viu ali uma informação, busca ali a veracidade dessa informação, coloque ali no Google, né, pesquisa se isso de fato está ocorrendo. Então, o que a gente pode colocar como ponto negativo, né? Então, a partir desse fluxo de informações, hoje a gente, na verdade, há 10 anos atrás, né, há uns 15 anos atrás, eu tinha ali as informações do que acontecia no dia anterior ou até mesmo no dia. Hoje não, se eu pegar ali o meu celular, eu me encho de informações que ocorrem aí no mundo inteiro, né, a partir dessa globalização. E aí, nós temos o Jornal do CMEA, né, falando nessas redes sociais. Então, nós temos aí, nessa informação, olha, nesse fluxo de informações, nós temos aí vários temas, né? O impeachment, a censura, o bloqueio de uma rede social, né? Que é aqui o X ou o X, ou o antigo Twitter também, como muitos ainda chamam, né? 8 pontos para entender o embate entre o Musk, que é o proprietário, o dono desta rede social, e Moraes, que é o ministro aqui no Brasil, né? Então, Musk usou a plataforma para acusar Moraes. Rede social deve sofrer penalidade se não indicar um representante no Brasil, né? Levando em consideração que o representante está em um outro país, entre outras informações, né, que a gente pode obter. Então, a partir desse fluxo de informações, a gente há muitas informações, né, as controvérsias, como a gente colocou, os pontos positivos, os pontos negativos. Vamos agora para o fluxo de pessoas, né, a partir também da globalização. Então, a partir da globalização, nós temos o fluxo de pessoas, né? Uma migração econômica, que são as pessoas, por exemplo, que vão se mudar para outros países ou para outras regiões. E por que que essas pessoas se mudam? Olha, então aqui a gente já tem migração econômica, ocorre o quê? O fluxo de pessoas. Essa migração econômica é porque a pessoa ela vai buscar melhores condições de vida, ou seja, melhores oportunidades de trabalho, melhores condições de vida, né? Então ocorre essa migração econômica, porque eu vou trabalhar em um outro país, eu vou contribuir financeiramente com um outro país, com uma outra região. Por isso que a gente colocou o termo migração econômica. Aí nós temos também dentro desse fluxo de pessoas os refugiados e os deslocados, né? Aqui ele já tem um outro fator que vai fazer com que ele acabe saindo daquele lugar de origem, né? Então são as pessoas que vão fugir aqui de conflitos, de perseguições, né? Pode ser perseguição política ou até mesmo aqui de desastres naturais. Isso em busca aqui de segurança e também de proteção, tá bom? Em outros países. Então, já é um caso diferente da migração econômica, né? Na migração econômica, eu vou por vontade própria, né? Porque eu quero mudar ali o meu estilo de vida, as minhas condições de vida, entre outras questões, né? As condições de vida de um modo geral. Já esse outro tipo de migração, não. Posso sofrer ali uma perseguição política ou então acontecer algum desastre natural naquele local que eu moro e aí eu vou em busca de abrigo em um outro país, tá bom? Temos também o turismo e o caso dos estudantes. No turismo, nós temos aí a movimentação, ela vai ser mais de forma temporária, a não ser que você, né, conheci um outro país, conheci ali uma outra cidade, gostei daquele lugar, quero morar lá. Aí você vai ali para um outro tipo de migração, outro tipo de deslocamento, né? Isso acontece muito, gente. Eu, por exemplo, toda vez que eu viajo para um lugar diferente, eu sinto vontade de morar lá naquele lugar. Então, essa movimentação temporária de pessoas, olha aqui, pode ser para lazer, turismo também de negócios, tá bom? Entre outros motivos não permanentes, porque aquela pessoa vai passar só um tempo lá, né? Então não vai ser permanente, diferentemente da migração econômica que a gente viu, né? Ela vai passar ali só um período, é uma movimentação aqui, olha, temporária, tá bom?
Aí nós temos também os estudantes internacionais, né? São os estudantes que se mudam para outros países, né? Aqui no caso vocês também, olha, que querem fazer aí faculdade em um outro país, você também pode ir pesquisar sobre os cursos que tem aí para fora, estudar e se especializar, tá bom? Então aqui, para obter educação superior, né, nas universidades, nas faculdades, ou até mesmo de especializações, né? Depois que você terminar a faculdade, aí eu quero me especializar numa outra área e esse curso não tem aqui no Brasil, só tem lá na Espanha, lá em Portugal. Tem uma oportunidade para eu ir estudar, vá lá em busca e faça a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado, tá bom? Então, a partir desse fluxo de pessoas, a partir da globalização. Aí temos também os profissionais qualificados. Nos profissionais qualificados, eles possuem habilidades, né? Então, a gente viu ali anteriormente, você tem ali uma faculdade, uma especialização, um mestrado, um doutorado, então você tem habilidades especializadas, né? E com isso, as empresas em um outro país, né, o que ela vai fazer? Ela vai recrutar, ela vai lhe recrutar. Você tem ali o seu currículo disponível na internet para o mundo inteiro acessar. Então, a partir disso, aquela empresa vai observar o teu currículo e aí ela pode te chamar para uma entrevista e te contratar para você trabalhar e morar em um outro país. Temos a mundialização da sociedade de consumo. Olha, o que seria isso, né? Nós temos aí, olha, a cultura de massas, né? Que se refere à produção e também, gente, ao consumo de bens culturais, né? Eu até coloquei alguns exemplos de algumas marcas. Aí nós temos a Netflix, o nosso aparelho celular, que pode ser da Apple, né? Que é o iPhone. Quando você tem aí um iPhone, você não diz que tem um celular, né? Ah, eu tenho um iPhone, né? Não, não tenho um celular, eu tenho um iPhone, né? As pessoas costumam falar assim. E isso faz parte do que chamamos de consumo de bens culturais, né? Que está ligado aqui justamente a essa sociedade de consumo, né? Em larga escala, através dos meios de comunicação de massa, né? Das propagandas, como a televisão, do cinema, da música e também da internet, né? Todo dia a gente é bombardeado aí com várias propagandas, né? Inclusive nas redes sociais, né? Você tá ali na rede social, não tá nem com fome, e aí do nada aparece lá um McDonald's. Meu Deus, como que eu queria comer o McDonald's agora? Mas é porque você está ali vendo aquela propaganda, né? Nós somos essa sociedade de consumo. Então, esta cultura, ela vai ser caracterizada aí pela sua ampla acessibilidade, pela capacidade de influenciar grandes audiências, né? É o que chamamos de estilo de vida americano, ao que nós estamos inseridos, né? Ou aqui em inglês, olha, testando aqui o meu inglês para vocês, American Way of Life, né? Que em português seria o estilo de vida americano, onde muitos já estamos também inseridos, né? A partir dessa publicidade, do cinema, a TV, a alimentação, aqui da música. Olha, bem interessante da música, gente, é que você, por exemplo, pode acessar ali num aplicativo de música, como Deezer, o Spotify, as músicas que estão mais ouvidas ou as músicas mais tocadas nesses aplicativos em qualquer lugar do mundo. Ah, eu quero ouvir o que os americanos estão ouvindo atualmente, né? Eu quero ouvir o que os japoneses, os espanhóis, os portugueses. Então, a partir desses aplicativos, né, de música, você tem acesso a isso. Então, nós temos que essa mundialização da sociedade, né, desse consumo de bens, de serviços, é um fenômeno que vai ser impulsionado por várias forças. E uma dessas principais forças, né, dessas que vai impulsionar essa disseminação desse estilo de vida, aqui nós temos a globalização econômica, nós temos os avanços tecnológicos, a partir das redes sociais, né, que a gente observa, as estratégias de marketing global. Um exemplo aí nós temos a Black Friday, que
muito falado lá nos Estados Unidos, mas que nós brasileiros estamos sempre esperando, né, o período da Black Friday, né? Aquela sexta-feira onde a gente quer comprar, quer consumir mais e mais, porque os preços vão estar mais baixos, né? Justamente influenciados por esse estilo de vida americano. E falando em estilo de vida e consumismo, vamos aí finalizar observando um vídeo sobre lixo e consumismo. Vamos assistir. Muito bem, então nós vimos aí essa produção de lixos, né, ou de resíduos sólidos a partir desse autoconsumismo ao qual estamos inseridos hoje, né? Então nós devemos pensar, repensar o que a gente compra aí. Será se é mesmo necessário o que eu estou comprando? Será se é necessário estar trocando aqui o meu aparelho de celular, a minha televisão? Então repensar aí nessas pequenas atitudes, né, do nosso dia a dia. Então essa foi a nossa aula sobre globalização e até uma próxima!